Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, onde está o versículo destes encontros de quintas da campanha, versículo 13, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E havendo feito tudo, ficar firmes. Diga para o seu irmão: fica firme, meu irmão. Senhor nosso Deus e Pai, temos anotações, temos a inspiração, cremos que o Senhor é o Deus que quer falar e pedimos que o Senhor fale todas as tuas palavras, sejam elas agradáveis ou não aos nossos ouvidos, sejam elas de exortação, admoestação ou edificação, consolo. O Senhor fale, é o que queremos, é o que precisamos. Por isso oramos em nome de Jesus Cristo, e somente os que concordam vão dizer amém. Glória a Deus, amém. Tome assento. Diga comigo: tempos difíceis, fica firme. Para vencer tem que ficar firme. E para ficar firme tem que ter estratégias. Para ficar firme tem que procurar entender, fazer a leitura da situação. Para ficar firme tem que ser inteligente, espiritualmente. Vou usar uma palavra mais. Para ficar firme tem que deixar de ser bobo. Tem gente que é inimigo de si mesmo. Defende seus erros, suas falhas, sua morosidade. Defende o seu chão. Para ficar firme tem que parar com isso. Tem que levantar a cabeça. Tem que olhar para frente. Se parar de lutar, perde. Se parar de lutar, é vencido. Tem que ter graça. Tem que ter uma decisão em nós. E a decisão não pode ser meio termo. Tem que ser uma decisão inteira, completa, sem plano B, sem outra opção. É vencer ou vencer. É chegar até o fim ou chegar até o fim. São tempos difíceis. São tempos trabalhosos. São momentos singulares de lutas e guerras e batalhas. Um soldado não pode deixar de ser soldado. Não há tempo para voltar atrás. Não tem tempo para descansar. Tem que guerrear. Se é tempo de guerra, é tempo de dar tiros. E estou falando de maneira espiritual. Que jeito que um crente dá tiro, pastor? Jejuando, orando, vivendo a palavra, tomando toda a armadura. Rakae Vershavim Hadá. Paulo
ele está aqui finalizando a carta aos Efésios. Nesta carta, nos seus primeiros capítulos, ele revela o que Jesus fez por nós, o que Jesus é para nós, quem nós somos nele. Na segunda parte da carta, ele revela o que nós devemos fazer para ele. Isso já implica que, para alcançar o que Deus nos dá, temos que fazer a nossa parte. Lemos hoje com o evangelista Mateus uma passagem bíblica muito conhecida, em 11:28 de Mateus, quando Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu, quem quer alívio, tem que ir até Jesus. Vinde a mim, tem que ir até Jesus. Jesus também diz em João 7:37 por ali: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, se alguém quer ter esse acesso ao Senhor Jesus, tem que ter sede. Se alguém quer que rios de águas vivas fluam, tem que crer nas Escrituras. Mas o crer não é crer como o diabo crê, e o diabo sabe que tudo nessa palavra é verdade, mas não vive. É o crer de andar com Deus, é o crer de ser de Deus. É assim que rios de águas vivas vão fluir, como diz as Escrituras. Então, na segunda parte dos escritos de Paulo, comumente ele revela a nossa parte, como devemos viver enquanto redimidos do Senhor. E ele parte para o encerramento da carta, no capítulo 5, falando do versículo 18 a seguir, que nós devemos sermos cheios do Espírito Santo. Outra versão, devemos nos deixar encher pelo Espírito Santo. Como que eu impeço Deus de me encher, se é que eu posso impedi-lo? Mas eu tenho livre-arbítrio. Quando você para de vir na oração, quando você para de jejuar, quando você para de ter prazer na casa de Deus, quando você entra no caminho da fofoca, de falar mal das pessoas e se justificar covarde como é, apontando os outros, você está impedindo que o Espírito te encha. Quando é que eu deixo o Espírito me encher? Quando eu me levo para a oração, quando eu perdoo quem erra comigo, quando eu sou frequente, assíduo na casa de Deus, por causa de Deus e porque eu sou nascido de novo. Quando eu leio a palavra, eu estou deixando o Espírito me encher. O contrário, o espírito carnal, neste o Espírito Santo do Senhor. E ele continua o capítulo 18, o capítulo 5, versículo 18, falando que nós, para sermos cheios, temos que sujeitar uns aos outros. E aí a esposa tem o seu papel, o esposo tem o seu papel, o filho tem o seu papel e a filha, o pai e a mãe têm o seu papel, o funcionário, o patrão tem o seu papel. E aí, quando ele conclui falando dessa sujeição de uns aos outros, na casa de Deus, no reino de Deus, na obra de Deus, ele então inicia o versículo 10, essa seção de versículos até o 18 principalmente, quando ele diz: no demais, irmãos meus,
Por causa de tudo isso, meus irmãos, olhando para tudo isso, tendo trazido tudo isso até vocês, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Carabassai. Sabe o que ele está dizendo? Nós precisamos viver tudo isso que eu falei, mas para vivermos isto, temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Por que tudo isso? Porque vai ter o dia mau. O tempo é mau, é difícil. E você tem que vencer. Você tem que vencer. Você escutou isso? Ou você quer derrota? Quem quer ser derrotado aí, diga amém. Quem quer vencer aí, diga glória a Deus. Então você quer vencer e você tem que vencer. Nós temos que chegar. Nós temos que cruzar o Jordão. O nosso lugar não é antes do Jordão, o nosso lugar é depois do Jordão. Nós temos que chegar à praia para que Deus abra o mar. Nós temos que tocar as vestes para que o mal seja estancado. Rabacai, Shevianai, Vianai. Nós temos que vencer as vozes contrárias para que Jesus liberte os oprimidos que estão nas nossas casas. Nós temos que vencer, a nossa casa tem que vencer, a nossa família tem que vencer, e os dias são difíceis. Não há tempo de ficar dando lugar à derrota, dando lugar à carne, dando lugar àquilo que me empata, que me para. Como que nós vamos vencer? Se fortaleça no Senhor. Pare de esperar dos outros. Não espere a visita do pastor. Não espere a campanha do grupo. Não espere a oração da missionária. Primeiro se levante e olha para o Todo-Poderoso e se fortaleça nele. Quando Davi teve que enfrentar um gigante, ele não pensou em pedir ajuda a Eliabe, aos seus irmãos. Ele não pensou em pedir ao rei: põe alguém aqui, me ajude aqui, pelo amor de Deus. Eu estou guerreando a peleja, é para vocês, é para o exército de Israel. Não! Ele sabia que ele tinha que vencer. Ele sabia que aquele povo estava com medo, que ninguém queria ajudá-lo. Mas mais que isso, ele sabia que Deus é o Deus da batalha, da guerra e das vitórias. Ele sabia que Deus dá força para matar leão, dá força para matar urso, e também daria força para matar gigante. Lembra do teu currículo. Deus te deu vitória até aqui, Deus te deu graça até aqui, Deus abriu portas até aqui, Deus fez milagres até aqui. Lembra do currículo do teu Deus. Os tempos são difíceis, mas o teu Deus é maior, o teu Deus é forte e poderoso na batalha. Rakae Vinai. O versículo 10, esse verbo fortalecei-vos, está, meu irmão, minha irmã, no imperativo passivo presente, que está usando o mesmo tempo lá de 5:18 de Efésios. Ele está dizendo no original: deixem-se fortalecer. Indicando esse deixem-se, indicando uma ação de todos os dias, de todos os momentos. Pare de impedir Deus de te fortalecer. Você está entendendo ou não? Rokobanai, pelo amor de Deus, abra os seus ouvidos espirituais. Pare de impedir Deus de te fortalecer. Deus diz: eu sou contigo. Você acha que Deus esqueceu de mim?
Deus fala, eu tomo você pela mão. Acho que Deus não me ama. Pare de impedir Deus de te fortalecer. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não esquece de ninguém. Deus não trai ninguém. Ele é fiel, Ele é todo poderoso. Não impeça Ele de te fortalecer. Se deixe fortalecer. E isso é toda hora, todo dia. Esta palavra não está sendo ministrada para o seu vizinho. Esta palavra está sendo ministrada diretamente para você. Não rejeite, se deixe fortalecer com esta palavra. Receba esta palavra, reaja a esta palavra, faça alguma coisa em favor da palavra. Tem que ser uma atitude contínua de receber poder de uma fonte externa, e essa fonte é Jesus Cristo. Ele me fortalece. Abre esse semblante seu, faz alguma coisa, se deixa fortalecer. Ah, pastor, sou traumatizado. Problema do trauma. Receba Jesus, receba a palavra, receba a cura, receba a libertação. Ah, pastor, ninguém olha para mim. Para com isso. Jesus está olhando. A palavra é para você. Ah, eu já fui traído. Problema de quem foi traído. Agora é hora de receber a força, é hora de receber a direção, é hora de olhar para frente, é hora de vencer o tempo difícil. Então eu tenho que me deixar fortalecer. E eu deixo me fortalecer onde? Na força e no poder do Senhor. Aqui está falando de vigor, e está falando de potência, está falando de força do Senhor, destacando que a batalha é vencida pela força de Deus e não pela força humana. A porta não vai abrir porque você é bom, porque você é bonito, porque você é cheiroso, porque você é famoso, porque você é bonita, é cheirosa, é famosa. Não, senhores e senhoras, a porta se abre pelo Deus que tem a chave de todas as portas, e a porta que Ele abre, ninguém fecha, e a porta que Ele fecha, ninguém abre, porque Ele tem a chave de Davi nas suas mãos. É em Deus, é nele. Então não há tempo de eu ficar falando de traumas, não há tempo de eu ficar olhando para alguém que me perseguiu, para alguém que não me entendeu, para alguém que falou mal de mim, para alguém. Para com isso, isso é caminho do fracasso. É hora de olhar para o Deus que não deixa ninguém para trás. Se você não olhar, você fica. Mas se você fitar os olhos nele, Ele é o Deus de vitórias impossíveis. E para isso, Paulo diz aos Efésios: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fazendo o quê? Tomando toda a armadura. Aqui Paulo está falando várias coisas para nós. Quando ele fala nisso de tomar armadura, a primeira coisa que eu entendo que ele está dizendo é: a guerra está levantada. Porque a gente só precisa de armadura para a guerra. Você não precisa de armadura para divertir. Você não precisa de armadura para jogar uma bola, né? Descobri que
o Yamal, o Estevão e o Mateus está contundido. É muita coisa. Você não precisa de armadura para jogar bola, se bem que hoje parece que está precisando, né? Você precisa de armadura para guerrear. Você precisa de armadura porque uma guerra foi levantada. Por isso ele diz, tome toda a armadura. Ele não diz, tome algumas coisas da armadura. Quando ele diz toda a armadura, ele está dizendo que a guerra é feia. Porque dependendo da batalha, uma espada já resolve. Mas se é toda a armadura, é porque vai vir todo tipo de ataque. E o diabo não está brincando de atacar pessoas nesses dias. Principalmente com as suas sutilezas. Com as suas armadilhas bem elaboradas, escondidas, bem trabalhadas. Porque o diabo, ele estuda o ser humano e analisa onde ele pode cair. Ele não levanta-se contra o lugar que a gente é forte. Ele levanta onde tem as debilidades. Quando ele teve um inimigo chamado Sansão, que vencia todas as pelejas, o Espírito do Senhor Deus vinha sobre ele, e ele vencia qualquer batalha, qualquer desafio, qualquer animal. 1000 homens caíam diante dele. Aí a Dalila, eu vejo o diabo na boca dela, 16:6 de Juízes, perguntando, em que consiste a tua grande força? Onde que você poderia ser subjugado? Com que você poderia ser amarrado? Esse é o desafio do diabo contra as pessoas. Se eu te der muitas atividades, você para de orar, então espere. É aí que você pode ser amarrado. Se eu te der muito dinheiro, você vai ficar só passeando e esquecer da igreja. Eu ainda tenho os reinos para oferecer. E ele tem mesmo. Pastor, mas do Senhor é a terra, sua plenitude. Vai estudar um pouco mais sobre isso. Entenda que tem pessoas lá no baixo espiritismo, que é só fazer uma obrinha, outra obrinha, fazer um pacto e a pessoa fica milionária. Então ele quer pegar a pessoa. Onde está? Onde é que você pode ser amarrado? Em que você é pego? Quantas pessoas mudando de galho em galho, de igreja em igreja, porque não consegue perdoar as pessoas que erram. Não consegue se resolver no meio. E a pessoa que não consegue se resolver no meio, não para em igreja, não para em trabalho, não para em escola, não para na família, não para com casamento, não para com nada. Porque nós precisamos perdoar nesses lugares todos. Em que você perde a força? E aí o Paulo fala, toda a armadura, hein? Não deixa nada para trás. Você precisa vencer. Reage. Permaneça firme. Permaneça levantado. Permaneça decidido. Permaneça crente. Irmãos, a palavra armadura aqui vem de uma palavrinha no grego que nos leva lá para as falanges gregas. Essa palavra aqui é a mesma quando os guerreiros se ajuntam com o escudo e um vai encaixando no outro e formam uma proteção intransponível com lugar só de lançar a seta.
Quando eu tomo toda a armadura, Maciel, eu estou me unindo com você que toma também toda a armadura. Eu estou me unindo com você, com você, com você. Você está se unindo comigo. Nós estamos nos unindo e está formando uma proteção, um escudo. Está promovendo uma proteção do céu sobre a minha e sobre a sua vida. E a proteção do céu é intransponível. E você só faz parte disso, Ana Lídia, quando você de fato toma toda a armadura. Não pode ficar nada de fora. Diga aí para o seu irmão, nada de fora. Por quê? Porque além dele guerrear frontalmente, ele tem as ciladas. Essas ciladas são estratégias, são métodos, astúcias do diabo. Com tudo isso, querendo descobrir onde está a sua fraqueza. Só que a minha Bíblia é a sua Bíblia, a Bíblia do meu Deus para nós, diz que o fraco é forte. E aí eu pergunto, dentro do contexto da palavra, quando o fraco é forte, quando ele toma toda a armadura, fortalece-se no Senhor e na força do seu poder. O poder não é do fraco, o poder é do forte, e o fraco fica forte. Aleluia. Quando ele chega no versículo 13 que lemos, ele usa um conectivo, ele está ligando o texto para aquilo que ele vai falar, o texto anterior, e ele está dizendo assim: portanto, por causa disso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Então, tudo isso que nós estamos falando, é para que você possa primeiro resistir, e resistir não é vencer, resistir é uma atitude de você ser imovível, inamovível, mesmo com os ventos. É ser constante e abundante, mesmo com os ventos. É revelar quem você é, mesmo com os ventos. Ventos de falsas doutrinas, ventos de fofoca, ventos de modismos, ventos de tempestades de pessoas que se levantam, mesmo assim, permanecer. Resistir é permanecer. Eu vou continuar. Eu sei que Ele vive. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é Deus. Eu sei que tudo depende dEle. Eu sei, ninguém me inquiete. É abrir a boca e declarar que mesmo assim você continuará. Estou pregando aqui para a glória de Deus e pela graça e misericórdia de Deus e sua bondade, mas todo esse tempo estou lembrando de tantos momentos difíceis que eu passei na minha trajetória, mas que o Senhor me deu graça. Daniel e Samuel tem um hino que fala lá das batalhas, marcas de batalhas. As pessoas olham para o Maciel, mas não sabem por onde ele passou, não sabe o tanto que foi difícil chegar ali, não sabe das noites de solidão, não sabe das noites de angústia, não sabe quantas lágrimas caíram dos seus olhos. Você chegou até aqui, não esqueça disso, você chegou até aqui, você conseguiu resistir. Olha para o céu e comemora dizendo: eu cheguei até aqui.
Mais uma vez, olha para o céu e declara: 1, 2, 3. Eu cheguei até aqui. Talvez a pergunta nesta noite seja de alguém olhando bem à frente, avistando alguém andando, Wesley. E a pergunta de quem está esperando é: quem vem lá? Quem vem lá? Se essa pergunta fosse para a mulher do fluxo de sangue, 12 anos sangrando, 12 anos tentando achar o seu milagre, 12 anos sendo marginalizada e desprezada, esquecida, julgada. Quem vem lá? Ei, caravanai, assubia. Ei, da verávia sai. Talvez a mulher do fluxo de sangue pudesse responder: quem está indo aqui? Eu não sei, mas eu sei a quem eu vou encontrar. Eu sei quem me trouxe até aqui. Eu sei por quem eu me fortaleci para chegar até aqui. Alguém está entendendo esta palavra? Ou a morte já te alcançou? Só quem está vivo entende esta palavra. Tem que resistir. O que é resistir? É colocar-se contra. O vento vem. Abraça com o que você pode e resiste. Resiste. Teve momentos na minha vida que a única coisa que eu tinha era oração e jejum. Tinha as incompreensões, tinha as acusações, tinha os levantes, as incompreensões diversas. Não podia conversar com pessoas porque elas não entenderiam. Há momentos na nossa vida que antes de vencer gigantes, a única coisa que nos espera é o vale. Mas lá tem 5 pedras preciosas. 5 pedras preciosas não se encontram com João e Pedro, com Eliabe e Joabe. Cinco pedras preciosas não se encontram com a ajuda do profeta. É na solidão. É ouvindo uma multidão dizer: coitado, vai morrer. E esse aí, ó, pode despedir. Muitas vezes você e eu só vamos vencer com oração e jejum. Não há outra saída. Não há com quem falar. Não há quem que vai entender isso. Mas você tem consciência limpa e você sabe o Deus que você serve. Então oração e jejum, jejum e oração, oração e jejum, solidão, angústia, mas oração e jejum, acusações, incompreensões, mas oração e jejum. E aquele que se calou com você
terá recebido tudo. Foi isso que ele disse. Porque eu ia para o meio do mato em oração e jejum, não tinha argumento. Então, vez ou outra eu falava, eu te amo, Senhor. E eu não estou falando isso para glorificar o homem, estou falando isso para glorificar o Deus que dá força para resistir. Eu te amo, Senhor, eu te amo. Passava 1 hora, não tinha nada para falar, devido à guerra, à batalha. E eu dizia, Senhor, eu te amo. Não estou sentindo nada, não estou vendo, não estou percebendo, mas eu te amo, a minha consciência sabe que eu te amo. Até que Deus então resolve romper o silêncio e revelar o quanto Ele estava mais presente que eu podia imaginar. Eu descobri nessa caminhada que quanto mais a solidão de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, mais Deus está presente, mais a presença dEle é maior. Porque Ele usou um profeta que ligou, vocês já sabem, ore por mim, por favor, e eu daquela situação, mesmo assim orei, Deus usou por sua misericórdia, mas aí Deus tomou a boca dele e disse, Satanás pediu para peneirar contigo mais uma vez, mas eu disse a ele, basta, porque o meu servo passou pela prova dizendo que me ama, o meu servo passou pela prova dizendo que me ama, a solidão é sua, o silêncio você imagina ele na hora da prova, mas Deus está vivo, Deus está ouvindo, Deus está presente, Deus está trabalhando, Deus está movendo. E foi lá que as pedrinhas surgiram, garabla saia, para Davi surgiram no vale, aleluia, para Moisés surgiu num tempo de muita guerra e batalha, para os servos de Deus as pedrinhas estão por aí, levante-se, resista, seja forte e corajoso, tem 5 pedrinhas para você, levante-se, você é mais que vencedor por Jesus Cristo. Aleluia. Resistir, então, é um termo militar, indicando que o cristão jamais deve recuar, deve manter a sua posição. Imagine se Davi, ao receber as ameaças do seu irmão, e todos dizendo, você não pode, você não consegue, o rei diz, meu filho, aquele camarada mata pessoas lá antes de você nascer, olha, não sei, se Davi olhasse para isso e não se mantivesse firme, não seria o rei Davi. Trono não é para qualquer um, ministério não é para qualquer um, a vitória que Deus promete não é para qualquer um, é para quem perseverar até o fim. Você quer vitórias diferentes, você quer alcançar lugares diferentes, então vença a sua batalha. Eu não posso vencer por você, você não pode vencer por mim. Se eu vencesse por você, a vitória seria minha. Se você vencesse por mim, a vitória seria sua, a vitória é sua, a vitória é minha. Lute as suas batalhas. Alguém está entendendo esta palavra? Então vira para o seu irmão e diga, fica firme. Fala para outra aí, mas fala com força. Eu disse, fala com força. Eu vou falar com força para o Guilherme. Fica firme, Guilherme, fica firme, meu filho. Fala com força aí para o seu irmão. Ela tem que sentir, ele tem que sentir que isso é uma verdade. Você precisa ficar firme, você não pode desistir, você não pode olhar para trás. Os tempos são difíceis, fica firme. Tem muita gente caindo no caminho, tem muita gente desviando, dentro da igreja, fora da igreja, de igreja em igreja. Você precisa ficar firme.
E nós lemos, para que possais resistir o dia mal, e havendo feito tudo. Então uma perguntinha aqui, quando é que eu fico firme? Quando faço tudo. E havendo feito tudo. Faça a sua parte. Pega toda a armadura. Não pare de orar. O caminho é esse, não tem outro não. É oração, é jejum, é santificação. Não pare, levanta. Não creia nessa vozinha que está dizendo que você pode vir para a igreja o dia que você quiser. Não, nós precisamos estar na casa de Deus. Você está sendo fortalecido agora. A palavra de Deus está te fortalecendo, está te levantando, está te erguendo. Você não pode perder culto. Nós não podemos, nós precisamos estar em cada culto, adorando, louvando, engrandecendo o Senhor, ouvindo a sua palavra e levantando toda hora. Olha para o céu e diga: oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! A gente fortalece dando glória a Deus. A gente fortalece adorando a Deus. Muda o seu semblante, pelo amor de Deus. Existe um Deus nesta casa, todo-poderoso, Senhor dos céus e da terra, dono de todas as chaves, Senhor de toda a história. Ele é o Rei da glória. Você pode melhorar a sua adoração, as suas convicções. Levanta e fica firme. Quando ele fala de dia mau, ponerá de poneros, ele está falando que é um dia, são dias chamados de dia maligno, perverso, doloroso, pesado, cheio de dor, tempos de grandes aflições, tentações, assaltos satânicos, é o significado de dias maus. O diabo não está brincando de destruir famílias, levar os filhos à confusão mental, confundir-se no sexo. O diabo não está brincando de destruir a fé das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Ele não está brincando de desviar pessoas e usar a ciência contra a palavra. São dias maus, tempos dolorosos, pais odiando filhos, filhos odiando pais. Você vê a criança nascendo, a coisa mais doce, mais linda, mais preciosa, daqui um pouco é um marginal. Daqui um pouco tem que visitar na prisão. Daqui um pouco tem que enterrar tão cedo. São dias maus. Vigia. Guarde a sua vida em Cristo Jesus. Ouça a pregação da noite e se levanta e toma toda a armadura. Você tem que ficar inabalável. Paulo, muito provavelmente, está escrevendo de dentro de uma prisão, preso. E é ele que está animando os outros. Porque para um homem de Deus, independente do lugar onde ele estiver, ele sabe quem está no controle de tudo. Ele sabe quem manda em tudo. Ele sabe que esse Deus não dormita nem tosqueneja jamais. Para um homem de Deus, ele sabe que ainda que passe pelo vale da morte, ele não deve temer mal algum.
porque o Senhor Deus está com os seus. É hora da igreja ser igreja cheia de fé. Se você é de Deus, quem tem poder na sua vida é Jesus Cristo. Se você anda no caminho dele, é ele que dirige o seu caminho. Satanás não pode. Se ele pudesse, ele matava você, matava a mim, destruía todos. Mas enquanto estamos em Cristo, Cristo está em nós, nos guardando, nos selando, nos revestindo de toda a armadura e dando-nos vitória sobre o mal. Dias difíceis, dias maus, e aí ele deixa claro outra coisa importantíssima. Ele deixa claro que a nossa batalha não é física. Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Não é o seu irmão, a sua irmã, seu pai, sua mãe, seu pastor, sua pastora, os objetos da sua guerra, os alvos da sua guerra. Nunca foi. Eles são seus parceiros, mesmo que erram, mesmo que falham, eles estão na família. O irmão do pródigo tem que entender que tem irmão que pode errar, o pai quer que volta para casa. O pai quer fazer festa. Nós não julgamos o que o pai faz, nós comemoramos com o pai o que ele faz. Será que alguém entende isso? Ele deixa claro que a nossa guerra é espiritual. Por isso que essa armadura, que ele usa a metáfora da armadura romana, não é física. Por isso que ele fala capacete da salvação. Então ele está dizendo: você quer vestir a armadura romana? Põe o capacete. Você quer vestir a armadura de Deus? Põe a salvação na sua cabeça. Quer vencer? Põe a salvação na sua cabeça. O meu nome está escrito no livro da vida. Alegrai-vos muito mais por ter os vossos nomes arrolados no livro do céu. Só é alegre quem sabe e tem certeza que é salvo em Cristo Jesus. E ele diz: o cinto da armadura romana, ele chama cinto da verdade. Quer a armadura romana? Põe um cinto aí. Quer a armadura do Senhor? Usa a verdade. A antítese da vitória é a mentira. Da força é a mentira. De ir à frente é mentira. E o diabo tem usado a boca de muitos, e aí eles não têm toda a armadura. Quer vencer? Use a verdade. Quer agradar o Deus da batalha, que põe gigantes por terra, que põe urso, que põe leão por terra? Use a verdade. Seja alguém que pratica a verdade. Quer a batalha romana, quer a armadura romana? Põe a couraça. Quer a armadura do céu? Põe a justiça. Creia na justiça de Deus. Seja justo diante de Deus. Ele te conhece, Ele sabe o nosso deitar, o nosso levantar, Ele sabe as palavras que nós usamos, Ele sabe os negócios que nós fazemos, Ele sabe se a nota era nota mesmo, Ele sabe se era atestado mesmo ou não era. Seja justo se você quer vencer. Fale a verdade e seja justo.
E o Deus de toda justiça não te esquecerá. E o juiz de toda a terra não te esquecerá. Quer vencer? Você quer a armadura de Roma? Pega o sapato, as sandálias, põe as caneleiras e vai guerrear. Quer vencer com a armadura do céu? Calça-te pelo evangelho da paz. Pare de arrumar confusão. Pare de ir por caminhos onde não é a sua guerra, não é a sua batalha, não é o seu caminho, não é onde Deus trilhou para você. Coloque as sandálias do evangelho. Deixe o evangelho dirigir os seus passos. Deixe essa palavra ser luz para o seu caminho. Mais uma palavra de paz, uma palavra que não há guerra com os outros, a guerra é contra mim e em favor de Deus, e a minha guerra é contra Satanás e seus demônios. Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue por isso. Nós temos que lutar conosco para ter essa armadura. Por quê? Porque nós temos que vencer os dias difíceis. Quando eu uso essa armadura, capacete da salvação, coraça da justiça, cinto da verdade, sapatos da preparação do evangelho da paz, espada do Espírito, que é a tua palavra. Até agora tudo é defesa, tudo é proteção, porque crente não tem que guerrear com ninguém, ele tem que guerrear contra si para ter esse revestimento. Você quer vencer as batalhas físicas, use a espada. Quer vencer as espirituais, use a palavra. Por que ela é arma de ataque, a palavra, tanto de proteção quanto de ataque, mas na armadura colocou como de ataque? Porque a palavra, ela vence o diabo. Jesus disse assim: mas também está escrito. Foi uma facada, foi a espada. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus o homem viverá. Sai daqui, eu não estou aqui para te ouvir. Já tem quem me dirige, já tem quem eu obedeço. E aí ele fala do escudo da fé. O escudo para nos proteger de alguns dardos, certo? Diga não. É de todos os dardos. Nenhum dardo acerta um homem de fé, uma mulher de fé. Então, você quer se guardar nesse mundo? Põe o escudo romano. Você quer se guardar na armadura de Deus? Tenha fé. A fé de alguém que anda com Ele, a fé de alguém que é dele, a fé de alguém que depende dele, a fé de alguém que invoca o nome dele, que ora a ele, que jejua a ele, que se santifica por ele, que é pertencente a ele, que trouxe o seu corpo, a sua alma e o seu espírito para o altar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se você fez isso, levanta, você é mais que vencedor por meio daquele que te fortalece. Por que tudo isso, pastor? Porque você precisa ficar firme, você precisa vencer. Eu preciso vencer. Leve Deus a sério. Pare de dar ouvidos a essa massa de mestres e doutores que estão te afastando da vida espiritual. Volta-te para a simplicidade que houve em Cristo. Volta-te para a doutrina de Cristo. E doutrina de Cristo a gente conhece lendo o que Ele trouxe a nós e estudando a vida diária, prática dele. Doutrina paulina
Paulina, Joanina e etc. Petrina, se conhece lendo os escritos e observando a vida prática de cada um. É assim que a gente tem leitura. Pedro orava, João orava, Paulo orava, Jesus orava, todos eles jejuavam, todos eles se santificavam. Se você continuar com essa cara amassada, você não vai vencer nada. Josafá já estava angustiado. Como é que eu vou vencer 2,5 nações se eu não posso vencer nem a meia? Como que eu faço? Aí ele foi fazer o quê? Foi buscar quem tem poder para dar vitória. Fitou os olhos em Deus, pôs o povo a orar e jejuar e buscar socorro em Deus. Parece que estava tudo pronto, mas aí ele fez outra coisa, melhorou o ambiente, pôs todo mundo cantar lá na frente, porque eu creio, eu digo, vamos cantar. Um general, um rei estrategista jamais faria aquilo. Na frente tem que ir o melhor batalhão, para derrubar as barreiras, os mais fortes, os mais valentes, decididos, corajosos. Mas só que a vitória, ela viria de Deus. Vitória de Deus não é por sua força. Vamos melhorar o ambiente. Põe o grupo de louvor cantando. Põe um coral na frente do exército. Comece a cantar hinos de degraus, hinos de adoração. Pelo Senhor marchamos sim, meu Deus. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E eles cantavam louvores ao Todo-Poderoso. Os inimigos caíram por terra. Melhora o seu louvor, melhora a sua afeição, começa a adorar Ele, começa a dar glória a Ele. Você crê nele? Se você crê, o semblante muda. A Ana orou, Eli desviado veio. Um sacerdote desviado não tem discernimento, falou: você está bêbada, mulher? Ela disse: não, estou derramando a minha alma, a tua serva está clamando a sua amargura, a coisa para mim está num tempo difícil, a coisa não está boa. Aí o sacerdote desviado ministrou uma bênção na vida dela. Então vai, o Senhor Deus de Israel já te atendeu. Quando ele fez isso, ela foi para casa e o semblante já era outro. Quem crê em Deus, o semblante muda. A história dela era aparentemente, visualmente a mesma, mas ela não era mais a mesma. E ela chegou lá toda alegre, porque recebeu uma palavra daquele que é fiel. Ela não julgou Eli, ela julgou se a palavra era de Deus, e ela recebeu. Deus se lembrou dela. Daqui um pouco a estéril está grávida. Dali para frente, você não vê Ana reclamando de traumas, de complexos, de acusações, de nada. Dali para frente, de onde, pastor? Da hora que ela recebeu a palavra, não foi o filho. Vai, o Deus de Israel é contigo. Ela fez um louvor a Deus, dizendo que esse Deus tira lá do monturo e faz sentar entre os príncipes. Hoje é o dia da sua vitória. É o dia da minha vitória, se nós fizermos o que Deus está falando conosco.
Arabacandarai, a vitória é diferente, nós entendemos a vitória quando ela vem de Deus. Aleluia, fique sobre os pés. Carabandaragai, a sua batalha não é física. Aleluia, a sua batalha é contra as ações, os enganos espirituais do diabo. Então é hora de parar de ter mágoa, de ter ressentimento e começar a olhar para Deus, se lavar no sangue de Jesus, se revestir de toda a armadura e ficar firme. Alguém entendeu esta palavra? Então a pergunta para você que diz que entendeu: o que você vai fazer? Você agora é sacerdócio real em Jesus Cristo. Você pode ir à fonte, você pode derramar-se nos pés dele diretamente, você não precisa de intercessor para isso. Nós precisamos de lideranças para nos mostrar o caminho, para andarmos juntos enquanto corpo. Mas para falar com Jesus, você pode ir direto pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Aos Hebreus 10:19 a seguir, nós podemos ter acesso à sala do trono. Toda esta mensagem vai ou não mudar a sua vida? Todos os dias toma a armadura, todos os dias se deixa fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Todos os dias se deixa encher do Espírito Santo. Todos os dias se levanta. Todos os dias se faça pronto. Todos os dias seja vigilante e constante e abundante. Todos os dias orai sem cessar. Todos os dias vigiai e orai. Todos os dias orai ao Senhor: não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Todos os dias declare: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal algum temeria, mal nenhum temeria, porque tu estás comigo. Reage. Pare de dar lugar à sua, eu vou usar esse termo porque está na minha mente e não é termo que eu uso, mas está na minha mente, então a pessoa vai entender. Pare de usar essa sua sofrência. Tadinho de mim, coitadinho de mim, para com isso, esse argumento é de Satanás. Todos são iguais, Deus ama todos, Ele quer que você também reaja. Olhe para a Bíblia, quem parou Jesus foi um mendigo, cego, à beira do caminho, desprezado, tendo ouvido, cala, não incomoda. Ele não disse tadinho de mim, ele disse: filho de Davi. Sabe por quê? Porque ele sabe que o filho de Davi é o mestre que viria, é o Mexiá que viria, e ele teria misericórdia dos pobres, dos desprezados. Ele iria nos becos e valados. Então, ao invés dele dizer tadinho de mim, ele disse: filho de Davi, tenhas misericórdia de mim. Cale a boca, filho de Davi. Não me incomoda o mestre, filho de Davi. Ninguém tem autoridade de dizer se Jesus te odeia, que Jesus quer ou não saber de você. Ele, Jesus, já disse: vinde a mim. Todos vós
estáis cansados, sobrecarregados, vocês que não estão suportando mais, venham, 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 venham. Muitos entenderam isso, mesmo sem ter ainda ouvido o que ele falou. Por isso o leproso correu até ele, se prostrou diante dele, adorou ele e disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. O que ele ouviu de Jesus? Ouviu: eu quero ser limpo. Ele não faz acepção, ele mesmo disse: venha, venha, venha você que está cansado, venha você que está sobrecarregado, venha, venha e eu vou te aliviar. Esta é uma noite de milagres. Esta é uma noite de milagres pela palavra que eu ministrei, e eu sei que ela foi dada pelo céu. Eu entendo que Deus está dizendo: eu quero mudar a sua história, eu quero mudar a situação lá dentro da sua casa, eu quero mudar essa situação que te escraviza, esse problema financeiro que te faz todo dia acordar desanimado. Eu quero mudar essa situação de falta de amor, de falta de paciência. Eu quero, venham a mim, diz o Senhor. Você, mulher que está com essa enfermidade pela internet, que o médico diz acabou, Jesus está dizendo: eu quero curar hoje, eu quero curar agora. Irmãos, escute uma coisa: pare de pôr culpa nos outros, pare de apontar dedos para os outros, pare de dizer que você está assim porque fulano, porque ciclano, porque... Pare. O Senhor não disse: só venham a mim quem não foi prejudicado pelo pai, pela mãe, pelo filho, pela filha, pelo patrão, pela patroa, quem não foi enganado pelos irmãos. Só os que não foram enganados venham a mim. Não, ele está dizendo: todos vós venham a mim. Pare de dar desculpas, pare de pôr problemas. Faça igual o leproso, se dobra diante dele. Se o Senhor quiser, posso ser limpo. Preste atenção, adolescentes, por favor. Se o Senhor quiser, tudo depende da vontade dele. Mas quando Deus ver alguém se prostrando, reconhecendo quem ele é, e se humilhando diante dele, Deus sempre vai dizer: eu quero. Esse nervo ciático vai ser curado aí em nome de Jesus. Essa dor debaixo do pé direito vai sair em nome de Jesus. Ramanai, começa a se aproximar de Deus agora. Começa a tomar toda a armadura agora mesmo. É você e Deus. Feche os seus olhos. A casa é de Deus, a presença é de Deus, a palavra é de Deus, a fé que está sendo derramada como um renovo é de Deus. Fale com Deus, Erai. Não cale a tua boca, abra a tua boca. Aquele homem abriu a boca diante do Senhor. E não deixe o diabo te calar, não deixe o diabo te abater. É hora de deixar o Espírito Santo te levantar, é hora de deixar o Espírito Santo te tomar, é hora de deixar o Espírito Santo ter êxito. Filho de Davi,
misericórdia de mim. Ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio a tuas guerras. Você vai vencer hoje, vai levantar hoje. É capaz de olhar pra trás e querer desistir.